E no capítulo dessa quinta-feira, dia 27 de maio, da novela Topíssima, Sofia fica surpresa com a fala de Marinha e tenta falar algo, mas não consegue, pois está muito surpresa com a reação da mãe de Antônio. Marinha fala novamente para Sofia por favor deixar o filho dela em paz. Sofia diz para Marinha que está muito surpresa com a atitude dela. Marinha fala que Antônio se acidentou porque estava completamente perturbado quando ele saiu do hotel dela e acabou lhe vendo com outro homem. Sofia, desesperada, fala para Marinha que pode explicar. Marinha fala que por favor não, e não está lhe pedindo explicações, e muito menos querendo lhe julgar. Marinha olha no fundo dos olhos de Sofia e fala que sinceramente não está lhe culpando por ter dormido com outro homem, e eles já estavam separados, mas o filho dela lhe ama muito e Sofia fica emocionada. Marinha fala que seu filho perde a razão quando sofre um baque desse, e não está sabendo lidar com esse rompimento, e ao mesmo tempo com a tensão de querer estar com ela. Sofia fala para Marinha que como que ela conseguiria imaginar que o Antônio estava vindo para casa dela para tentar reatar com ela, pois no dia anterior eles tiveram uma briga feia e Antônio falou coisas horríveis para ela. Marinha fala que esse vai e vem só faz mal para eles, e os dois não pensam e apenas agem no calor da emoção o tempo todo e enfiam os pés pelas mãos. Marinha fala que o filho dela podia ter morrido naquele acidente, porque ele estava remoendo raiva, decepção e desamor. E fala para Sofia que é melhor eles ficarem afastados um do outro, antes que o pior aconteça. Gabriela chega e dá oi para Sofia, e Sofia e Marinha se levantam, e Marinha fala que vai lá dentro para ver como seu filho está. Sofia pergunta para Gabriela como que Antônio está. Gabriela fala que ele está um pouco machucado, dolorido, mas nada grave, graças a Deus. Sofia fala que isso é uma notícia ótima e já vai indo. Gabriela pergunta como assim, ela não vai ver o Antônio? Sofia fala que veio ver sim, mas a mãe dela acha melhor que ela e Antônio não se vejam mais. Gabriela fala para Sofia esperar que ela vai falar com a mãe dela e fala que ela não pode ir embora sem falar com o irmão dela, e o Antônio vai ficar muito feliz de lhe ver e pede para Sofia por favor esperar, e Sofia fica sem reação. Angélica chega e cumprimenta a Lara, que a chama para tomar café com ela. Angélica fala que só um café rápido, pois se ela atrasar hoje, é capaz do Paulo Roberto descontar os minutos. Lara fala para Angélica que imagina, ela esqueceu que ela é dona daquilo tudo, e aquele ali só faz pose. Lara pergunta para Angélica se ela conversou com a Sofia sobre o pai da Andréa. Angélica fala nervosa que conversou. Lara pergunta se Sofia está blefando ou sabe quem é o pai da garota. Angélica fala que Sofia sabe quem é. Lara pergunta se Sofia disse quem era. Angélica responde que não, e morreu de curiosidade, mas Sofia não quis lhe falar, e pergunta para Lara, ansiosa, quem é o pai de Andréa. Lara desconversa, e pergunta se Sofia lhe falou se ela vai querer encontrar com o tal pai. Angélica revela que Sofia não encontrou com ele ainda, e não quer falar com ele tão cedo, e fala para Lara que para isso acontecer, a mesma vai ter que assumir Andréa. Lara fala para Angélica que isso nunca vai acontecer, e os detetives que Sofia contratou são realmente competentes, pois descobriram quem é Andréa e localizaram o pai da mesma. Angélica fala que com a fortuna que Sofia gastou com os detetives, dava para comprar um apartamento de frente à praia. Lara fala que Sofia que fique de olho, gastando esse dinheiro todo sem entrar dinheiro, vai acabar morando no morro do ex. Angélica fica sem entender e fala para Lara que ela é milionária. Lara fala que ela é milionária, Sofia não, e sua filha deve estar pensando que vai ter uma grande herança e vai ter uma grande surpresa. Angélica fala para Lara que não foi o advogado dela que disse que não dava para deserdar assim sem motivo. Lara fala para Angélica que disse e que isso não é algo que é para ela entender, pelo menos agora. Sofia diz para Gabriela que vai ficar, mas não quer contrariar a mãe dela. Marinha chega e Gabriela fala para ela que a Sofia veio aqui para conversar com Antônio e não é justo impedir eles de se falarem. E Sofia faz um apelo a Marinha para que a deixe falar com Antônio. Marinha fica pensativa e acaba permitindo que Sofia fale com Antônio. Sofia chega na sala de Antônio e pergunta para Antônio se está doendo. Antônio, emocionado, fala que o corpo não e lhe deram um analgésico. Sofia pergunta se Antônio estava pensando nela no que aconteceu ontem quando ele bateu o táxi dele. Antônio fala que estava transtornado e pede desculpas a Sofia
e que ele é muito burro, um idiota teimoso e acabou se arrebentando. Sofia fala que se sente culpada e não quer que ele se arrebente por causa dela, e também não quer mais se machucar por causa dele. E tudo foi muito intenso entre eles dois, e acho que não soube dizer o quanto lhe ama, e eles se implicavam e brincavam um com o outro, mas esse era um modo de mostrar o sentimento forte que mantinha os dois ligados. E Sofia fala que é como se fosse uma corrente que de vez em quando rompia o elo, mas engatava e continuava unido. Antônio fala para Sofia que o amor não é uma prisão que acorrenta, ele liberta, soma, transforma. Sofia fala para Antônio que não vê eles apenas como amigos, ele ama demais para fazer mal a ele. Sofia dá um beijo no rosto de Antônio e vai embora. Sofia sai da sala e começa a ter uma crise de choro. Doutora Vera vê a cena e se aproxima de Sofia e pergunta o que houve e Sofia chora. Doutora Vera fala para Sofia que o Antônio está bem e pede para ela lhe acompanhar até a sala de remédios. Pedro entrega a droga para Fernando e o pagamento dele. Fernando fala que é hoje mesmo que ele vai fazer essa tatuagem. Pedro chama Fernando de moleque e fala que ele vai emporcalhar o corpo dele. Fernando fala que ele está parecendo a Dona Madalena falando. Pedro fala para Fernando não arrumar confusão com a mãe dele. E se ela pegar dinheiro com ele ou descobrir qualquer coisa e ele abrir o bico, morre ele, a mãe dele e o pai dele. Fernando fala para Pedro que está sabendo e ele pode deixar que com a mãe dele ele sabe lidar. Pedro fala para Fernando ir logo que os caras estão esperando a droga. Pedro chega na sala de Graça e pergunta se tem alguma novidade. Edivaldo responde que eles têm sim, mas acha que ele não vai gostar. Graça fala que o Edivaldo ouviu que o Leonardo, filho dele, está investigando para saber quem é o chefe do tráfico da Veludo Azul. Pedro fica desconfiado, pergunta se eles ouviram ele falando mais alguma coisa dessa investigação dele. Edivaldo fala que ele só comentou com a namorada dele, Minha Flor, que ia continuar investigando o Edson e deveria ter seguido ele para saber aonde ele foi e se foi encontrar alguém. Pedro põe a mão na cabeça, apreensivo. Graça pergunta para Pedro se ele está passando mal. Pedro fala que não quer ver seu filho metido nisso e vai ter uma conversa séria com ele agora mesmo e que ideia dele de se meter com isso. Edivaldo fala para Pedro que acha que ele realmente deve ter uma conversa com o filho e com a namorada dele. Zeca comenta com o Canarinho que Fernando tem faltado muitas aulas e quando ele vai no colégio, ele sempre arruma briga e é desrespeitoso com os professores. Fernando chega em casa e Madalena acha estranho e pergunta para ele se ele já está em casa. Fernando, todo desconfiado, fala para sua mãe como assim. Madalena fala que era para ele estar saindo do colégio agora. Fernando pensa uma desculpa e fala para Madalena que teve um conselho de classe e saiu mais cedo. Madalena pergunta para Fernando se ele matou aula. Fernando disfarça, dizendo que claro que não e se ela já vai começar. Madalena pensa um pouco e decide deixar para lá e fala para Fernando aproveitar que chegou mais cedo e trocar de roupa para lhe ajudar com a faxina. Canarinho questiona com Zeca o que será que deu em Fernando, e ele era tão bom e tão educado. Zeca fala que a diretora já até mandou umas advertências para eles assinarem e eles nunca receberam nada. Zeca fala para Canarinho que o Fernando está falsificando a assinatura e pede sigilo a Canarinho. Canarinho concorda e pergunta para Zeca que providência ele pretende tomar. Zeca fala que vai conversar com o Fernando e ver se Fernando lhe explica algo, e com a Madalena não dá, não tem conversa e só piora. Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Fernando olha no espelho sua tatuagem de caveira animado. Madalena entra no quarto de Fernando, que fica surpreso e tenta esconder a tatuagem. Fernando, assustado, pergunta para sua mãe se isso é jeito de entrar. Madalena pergunta para Fernando que mancha é essa no peito dele e Fernando fala que não é nada e para ela lhe deixar em paz. Madalena fala que não precisa esconder, ela já viu e pergunta se Fernando fez uma tatuagem. Fernando fala qual o problema e fez sim. E Fernando mostra para sua mãe a tatuagem de caveira, deixando a mesma horrorizada. Fernando fala para sua mãe que se ela não gostou, o problema é dela, e já está feito e não tem como voltar atrás. Madalena fala que é horrível, é uma caveira, e para que isso? Fernando fala que é porque ele quis, já perdeu alguém que amava muito e conhece a morte.
Madalena ri e fala que é muita prepotência desse moleque e pergunta para Fernando se ele quer lhe convencer que esse rabisco nojento é uma homenagem para a irmã dele e se ele ficou maluco. Madalena fala para Fernando que ela quer saber onde ele conseguiu dinheiro para pagar isso aí, porque ela sabe que essa porcaria custa caro. Madalena pergunta para Fernando se ele roubou, e ele é ladrão da própria mãe, que nem a Jandira. Fernando grita com sua mãe para não falar assim da Jandira. Madalena fala para Fernando que está vendo em seus olhos que ele está se corrompendo igual sua irmã, um ladrãozinho, mentiroso e tatuado feito um ladrão. Fernando fala que vai embora daqui e tenta sair do quarto, só que Madalena não deixa e tranca Fernando no quarto e vai conferir seu dinheiro para ver se Fernando tinha lhe roubado mesmo. Fernando pede para sua mãe abrir a porta, mas Madalena não lhe escuta e Fernando abre a janela, só que não consegue sair, pois tem grades. Madalena entra no quarto e pergunta para Fernando como ele pagou. Fernando, indignado, fala para Madalena que ela colocou grades na janela. Madalena fala que por precaução estava certa. Fernando fala para sua mãe que ela não pode lhe deixar trancada aqui dentro, como se ele fosse um prisioneiro. Madalena fala que é só ele falar a verdade, e já viu que ele não pegou o dinheiro deles e pergunta como ele pagou para fazer esse rabisco nojento no peito dele. Fernando, sem graça, fala que estava com vontade de fazer, conseguiu dinheiro e fez uma tatuagem. Madalena enfurecida pergunta como Fernando pagou isso e o que ele tem a lhe dizer. Fernando pede calma à sua mãe. Madalena fala que não vai ficar calma e pergunta se Fernando roubou e Fernando fala que não. Fernando pensa um pouco e decide colocar a culpa em André. Fala para sua mãe que André lhe emprestou um dinheiro e ele vai pagar ela aos poucos depois. Madalena tranca Fernando no quarto, se arruma e vai até a suíte de Sofia. Madalena chega e cumprimenta a Tina e vai furiosa até próximo de André e pergunta quem ela pensa que é. André pergunta do que ela está falando e não está entendendo nada. Madalena pergunta para André quem ela pensa que é para dar dinheiro para o filho dela fazer uma tatuagem. Pedro se esconde em uma árvore próximo de Mão de Vaca e Minha Flor, e observa os dois e liga para Mão de Vaca. Mão de Vaca atende e Pedro fala que quer falar com ele a sós e pergunta se Mão de Vaca está na universidade, e Mão de Vaca fala que sim. Pedro fala que está bem perto e para Mão de Vaca ir para perto do bicicletário que ele já chega. Mão de Vaca pergunta para Pedro se ele descobriu mais alguma prova contra o Dr. Paulo Roberto. Pedro pergunta para quem mais ele falou sobre a suspeita. Mão de Vaca fala que para mais ninguém. Pedro xinga seu filho e fala para Mão de Vaca que ele não lhe engana e já foi contar para a namoradinha dele sobre essa investigação dele sem pé nem cabeça. Mão de Vaca fala que só comentou por alto e Pedro fala que é mentira e a garota sabe que ele está desconfiando do Paulo Roberto. Mão de Vaca fala que não tinha como não falar e eles vivem grudados. Pedro acusa seu filho de ter colocado a vida de Minha Flor em risco e se ela for assassinada, a culpa é dele e Mão de Vaca fica sem reação.